TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão de mais uma reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Galtério. Senhoras e senhores presentes, uma boa tarde. A equipe da TV Câmara, que produz esse programa e que nos dá toda a assistência necessária, eu também desejo uma tarde. Campinas, que nos assiste através da TV Câmara, aqui também a minha boa tarde. Quero deixar minha boa tarde também, vereador Rodrigo do DIC, é isso mesmo, né? Da Farmadic. E vereador Ailton da Farmácia, estou no meio da farmácia aqui. E quero saudar também o vereador Pedro Torinho, que já esteve aqui há poucos e daqui a pouco vai nos auxiliar na composição da mesa. Quero também lembrar da presença do Valdir Santos, assessor, que se encontra presente. Como presidente da Comissão de Política Social e Saúde da cidade de Campinas, eu dou início à abertura dos nossos trabalhos e lembrando que na nossa pauta dos assuntos hoje, nós temos aqui a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Ailton da Farmácia, aqui presente, favorável ao PLO de número 343-2017, processo 225.622, de autoria do senhor Campos Filho, que altera a redação do artigo 2º e acrescenta o artigo 3º à Lei nº 9.750, de 26 de maio de 98, que dispõe sobre a obrigatoriedade de borracharias, postos de gasolinas, ferro velhos e empresas de recalchutagem a adotarem medidas para evitar criadouros de mosquito e Aedes aegypti. Vereador, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, público presente, público que nos assiste em casa pela TV Câmara. O voto do relator Ailton da Farmácia. Tenho sido designado relator do presente propositura em análise sobre o mérito da proposta. Passo a expor o que segue. O projeto tem o objetivo de aperfeiçoar legislação já existente no município de Campinas, adequá-la ao Código de Defesa do Consumidor e torná-la auto-aplicável, conforme justificativa do próprio autor da matéria. O projeto está instruído com o estudo jurídico 200/2017, elaborado pela Coordenadoria de Apoio das Comissões, as folhas 27 e 30, e com parecer para regular tramitação, pois se encontra em consonância com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e entendimento do Tribunal de Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo. No mesmo sentido está o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, as folhas 31.32 também. A proposta foi aprovada em primeira votação em plenário. No que concerne à Comissão de Política Social e Saúde, o projeto encontra amparo, visto que o projeto busca a proposta buscar dar efetividade às campanhas de conscientização que combatem a proliferação de agentes propagadores de doenças, como é o caso do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, o vírus da zika e também da febre amarela, que amedronta a população da nossa região na atualidade. Legislações municipais muitas vezes não são cumpridas devido às dificuldades de efetivação da penalidade imposta. A legislação em comento é apta no sentido de proporcionar ao poder público, poder executivo, um mecanismo a mais de atuação dos agentes públicos de saúde junto à ação de particulares. Utiliza-se o Código de Defesa do Consumidor para tal, visto que a legislação municipal a ser alterada refere-se a iniciativas de estabelecimentos comerciais.
A Política Nacional de Promoção à Saúde, documento do Ministério da Saúde, preparado em conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde, destaca o Pacto da Vida, um conjunto de compromissos sanitários que deverão se tornar prioridade inequívocas dos 3 âmbitos federativos, com definição das responsabilidades de cada um. A sociedade não pode ficar à mercê de omissões no dever de cuidado, desde que ou daquele particular, que atingem toda a comunidade. Mudanças na legislação municipal fortalecem a responsabilidade de proprietários de estabelecimentos comerciais omissos com questões preventivas. Diante do exposto e considerando a importância da proposta que visa proporcionar a aplicabilidade da legislação já existente, essa comissão emite parecer favorável ao projeto. Ailton da Farmácia, favorável, relator do projeto. Ok. Vereador Rodrigo, quer dar alguma opinião, alguma coisa? Vai seguir o relator? Senhor presidente, eu apenas acompanho o relator. Ok, eu também acompanho o relator. O segundo projeto a ser discutido, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Ailton da Farmácia, favorável ao PLO 387/2015, processo 220.598, de autoria do senhor Carmo Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares oferecerem desjejum apropriado para diabéticos. Eu dou a palavra ao vereador Ailton. Tendo sido designado relator da presente propositura, em análise sobre o mérito da proposta, passo a expor o que segue. O projeto de lei recebeu parecer favorável da Procuradoria da Câmara, folhas 12.33, quanto aos aspectos legais e constitucionais. No mesmo sentido, está o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade nas folhas 34 e 36. A proposta foi aprovada por unanimidade no plenário. Quanto ao mérito, o relatório segue a preocupação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que em 2016 escolheu o diabetes como doença a ser debatida no Dia Mundial de Saúde, celebrado em 7 de abril. Por meio do documento, o relatório da OMS enfatiza pedido para que governantes orientem a população e os setores da saúde identifiquem rapidamente a ocorrência da doença para que ela possa ser tratada precocemente, evitando a perda de qualidade de vida do paciente. Ainda de acordo com o blog da saúde, do Ministério da Saúde, a doença crônica aumenta em níveis preocupantes. Considerada há muitos anos como a doença dos mais ricos, está crescendo em todo o mundo e agora mais comum nos países em desenvolvimento. Números apontam para 422 milhões de adultos afetados pelo diabetes em todo o mundo. 4 vezes mais pessoas com diabetes do que no ano de 1980. Ainda de acordo com dados da pesquisa Vigitel 2015, divulgada pelo Ministério da Saúde, no Brasil, a doença atinge 7,4% da população adulta do país e acima 5,5% registrado em 2006. A diabetes mal controlada pode causar complicações como ataques cardíacos, infartos, insuficiência renal, cegueira e úlcera nos pés, que podem levar às amputações. Muitas dessas complicações e mortes prematuras podem ser prevenidas com o controle da alimentação, da atividade física e medicamentos. Assim, o projeto de lei coloca Campinas como uma das cidades referência para o Brasil em termos de oferecimento de opções de estadia e ao turismo de negócios. O público com a doença é segmentado e, como tal, deve receber o amparo legal conveniente às suas necessidades de sobrevivência. O projeto promove o bem-estar e proporciona a tranquilidade de pessoas que carregam o indesejável estigma dessa doença silenciosa.
Diante do exposto e considerando a importância da proposta, que visa proporcionar maior qualidade de vida para pessoas com diabetes, esta comissão emite parecer favorável ao projeto. Senhor presidente, Com a Paulo Galtério. palavra, vereador Rodrigo, da Farmadic. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Acompanhando o relator, esse presidente também acompanha o relator. Terceira matéria em discussão. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, aqui presente, favorável ao projeto de lei ordinário 340/2017, processo número 225.619, de autoria do senhor Campos Filho, que altera a redação do artigo 3º e acrescenta o artigo 3º à lei número 6.887, de 29 de outubro de 91, que disciplina o uso de comestíveis nos autolanches e instalações removíveis de lanches. Senhor presidente Paulo Galtério, esse projeto de autoria do vereador Campos Filhos faz apenas alguma alteração meramente formal da lei, atualizando ela, uma lei relativamente nova que o prefeito, então era o prefeito Jacob Ittar, uma lei de 1991. Então, apenas uma atualização, como diz a própria ementa, ele alterou a redação do artigo 3º da Lei 6.687, de 29 de outubro de 1991, que disciplina o uso de comestíveis nos autolanches e instalações removíveis de lanches. Então, o artigo 3º passa a vigorar, então, com a seguinte redação: o fornecedor que deixar de cumprir essa lei ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60. Parágrafo 1º, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, ao município compete baixar normas que visem buscar a preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor. Ainda no artigo alterado, o parágrafo 2º, para a apuração, a aplicação e a homologação das penalidades previstas neste artigo, será observado o processo administrativo que trata o capítulo 5º do Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997, e no Decreto Municipal número 19.615, de 19 de setembro de 2017. Portanto, eu passo a exarar o parecer favorável ao projeto do vereador Campos Filho. Eu dou a palavra para o vereador Ailton da Farmácia. Senhor presidente Paulo Galtério, eu sigo o relator, o vereador Rodrigo da Farmadic. Ok. Quero lembrar aqui que quero abrir um tema aqui agora entre nós, da comissão. Só um minuto. Sim, eu vou votar também de acordo com o relator, Rodrigo, e o favorável a esse projeto, tá? Bem, assinar. Bem, eu tenho um tema que eu queria trazer para a comissão aqui agora, que é um tema de extrema relevância, e nós vamos precisar deliberar aqui, nós temos o número necessário para deliberar, vereador Rodrigo e vereador Ailton. Nós estamos com um problema de pediatras lá no pronto-socorro do Campo Grande. O que acontece lá hoje? Nós temos no PA Campo Grande apenas 7 pediatras. E nós temos um número hoje de 240 atendimentos de crianças por dia. Vereador Rodrigo e vereador Ailton. O que acontece? Eu tenho informações por escrito que no PS lá da Aparecidinha, né, nós já temos lá 20 pediatras. E no São José nós também temos 20 pediatras. Então, o que acontece? Com essas informações que chegaram até mim, que o PS Campo Grande
O atendimento de crianças se encerra na sexta-feira à noite e volta na segunda-feira de manhã, o que é uma coisa inaceitável. Por que inaceitável? Porque a PUC não faz mais o atendimento desse pediátrico na PUC. E o que acontece hoje? Sobrelota o Hospital Mário Gatti. Tá? E o Ouro Verde também. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma solução, e eu vou deliberar no sentido da gente trazer para essa comissão, e nós termos uma conversa com os coordenadores do PS, do São José e do PS da Aparecidinha, porque nós precisamos distribuir melhor os pediatras dos postos de saúde. Nós não podemos ter 20 pediatras lá na Aparecidinha, né, e ter 7 no Campo Grande. E o número de atendimentos quase é o triplo de um lugar para o outro. Essa comissão tem que se manifestar nesse sentido de ouvir os coordenadores, e nós precisamos ter um revezamento aí para que no PA do Campo Grande não falte pediatras de sábado e domingo. Acredito até que para nós é importante uma visita nos 3 centros de saúde, eu já quero convidá-los, da gente marcar dia, horário, para que a gente possa conversar com cada coordenador, levar o número de pediatras, saber o número de consultas que cada posto de saúde faz por dia, e deliberar nesse sentido, distribuir esses médicos de acordo com a necessidade. Na verdade, a necessidade que nós temos hoje é a contratação de quadro pediátrico. Eu vou até solicitar um requerimento para o Executivo, em conjunto com essa comissão, para que a gente possa solicitar concurso público para pediatras com a preeminência de que esses pediatras tenham que trabalhar no PA Campo Grande. Porque a gente sabe, eu já tive informações, de que alguns médicos têm uma certa restrição em trabalhar no PS Campo Grande, em primeiro lugar, pela distância. Isso incomoda o fato de demorar de 40 minutos até 50 minutos para chegar até no PA Campo Grande. E outra questão também, que é uma população mais humilde da cidade de Campinas. Então, vereador Ailton, o que nós temos lá na região do Campo Grande? Nós temos, assim, um lugar mais carente de atendimento pediátrico, onde o número de crianças, eu vou repetir aqui, são 240 atendimentos pediátricos por dia, 240 atendimentos pediátricos por dia, e a situação chegou à beira do absurdo, porque a mãe vai no sábado, vai no domingo, no PA, pensando que ali tem um médico especialista, e a resposta que ela recebe é que não tem atendimento pediátrico da sexta-feira à noite à segunda-feira de manhã. Isso pesa contra nós, que temos um trabalho na região, pesa contra essa Câmara de Campinas e pesa também contra o Executivo, porque nós, com esse problema, nós precisamos dar uma solução. Simplesmente nós não podemos saber do problema e passar desapercebido. Então, eu queria muito contar com a colaboração de vocês para que nós, agora, através da Rede Mário Gatti, se fosse o caso, também solicitássemos um rodízio desses profissionais. Eu acho que é importante isso, porque é natural que o profissional ele queira trabalhar nos locais com maior facilidade. Mas nós não podemos deixar um lugar abandonado e deixar outro lugar abastecido. É isso que eu queria a opinião de vocês, vereador Ailton, eu passo a palavra. Presidente e vereador Paulo Galtério, da Comissão de Política Social de Saúde, sim, é o certo, é o correto, para que todos tenham, um atendimento melhor. Sim, se falta no lugar e se está sobrando em outro, vamos ter que remanejar esse pessoal para esse local que está em falta. Então, temos, no caso mesmo, fazer essa visita, e se realmente esse local está sobrando, ou se não, se esse local que tem bastante pediatra, está sendo, essa população de crianças estão sendo bem atendidas por elas,
Então, e se não, no caso, como o senhor disse, fazer um concurso público para que outros pediatras sejam contratados e que vá para a região do Ouro Verde e a região de São José. Temos que ver onde é que está o que está faltando para a população. Claro que nós da saúde, até o próprio prefeito mesmo, ele quer um bom atendimento para a população. Jamais ninguém vai querer o caso contrário. Ainda mais no caso de saúde, porque saúde é a primeira coisa essencial da pessoa. Ter saúde, seja criança, seja o idoso, seja o jovem. É isso aí, senhor presidente. Vereador Rodrigo, eu queria dizer para o senhor que não dá mais para a gente admitir 240 atendimentos por dia, né, no PS do Campo Grande, que tenham que vir para o Mário Gatti. E o grande problema, vereador Rodrigo, o senhor sabe disso, é que a mãe chega com uma esperança de ver o filho tratado lá no PS e sai com uma imagem negativa da saúde em Campinas. É urgente essa medida. Eu queria que o senhor opinasse. Vereador Paulo Galtério, eu vejo a grande importância desse tema. Eu vejo que não é a primeira vez que o vereador toca nesse assunto delicado. Eu vejo que desde o ano passado vem cobrando essa situação. Lembro do primeiro requerimento que o vereador fez de quantos funcionários haviam na secretaria, de quantos pediatras, mas nós também não podemos aceitar uma situação de cobrir um santo e descobrir o outro. Eu acho que se tem 20 pediatras no Padre Anchieta e 20 no São José, deveria ter 30 no Campo Grande, dada a relevância e o tamanho da população lá. Eu acho que o cenário ideal seria a contratação de mais profissionais com especialidade de pediatria para atender aquela região, dada a importância dessa especialidade no pronto atendimento, em especial agora nesse período sazonal de gripes, infecções respiratórias. Mas sabendo que no momento nós não vislumbramos uma contratação imediata de pediatras, poderia-se fazer um remanejamento. Nós aprovamos aqui a criação da rede Mário Gatti e esses funcionários dos pronto-atendimentos, hoje eles são funcionários da rede. Então, como são funcionários da rede, há a possibilidade de fazer esse remanejamento. Então, ele não é o funcionário do Padre Anchieta ou um pediatra do São José. Sim. Ele é funcionário da rede. Então, ele é funcionário do Mário Gatti, do PA, do Padre Anchieta, do São José, do Ouro Verde, apesar de ser uma situação peculiar e diferente a administração do Ouro Verde, mas eu acho que é bem possível, você fazendo um cálculo matemático, que se nós temos 7 pediatras no Campo Grande, 20 no Padre Anchieta e 20 no São José, ainda que todos não estejam na ativa por algum problema de afastamento ou de férias, um simples remanejamento ficaria em 15 para cada, sim, no mínimo 15 para cada pronto atendimento. Então, isso é importante. Nós poderíamos, eu acho que, com base em dados estatísticos de atendimento, eu acho que a visita é importante, visitar lá o pronto atendimento para ver a situação, em geral, dos pronto atendimentos, mas não é necessária a ida até lá para a gente constatar. Eu acho que com bases estatísticas nós conseguimos fazer até uma discussão e chamar o secretário, o Carmino, que sempre nos atende, ou até mesmo o Dr. Pimenta, que agora que é o presidente da rede, ele tem essa atribuição de chamar os gestores e fazer esse remanejamento. Eu vou convidá-los para que vou pedir para que nossa assessoria agende com o Dr. Pimenta para a gente tratar desse assunto, vereador Ailton, vereador Rodrigo, porque é um assunto que não pode mais passar da forma que está acontecendo, porque isso é uma coisa que já perdura há quase ano. Quase ano essa questão de pediatria. Lá a gente não vê esse mesmo problema no PS da Aparecidinha e não vê também no PS lá do São José. Vossa Excelência determinou que pode ser o quadro necessário cada um deles. Mas, enquanto a gente não completar o quadro do Campo Grande, nós vamos ter que fazer esse remanejamento. Nós não vamos poder mais aceitar, né? Eu acho que os próprios coordenadores dos 3 PS vão ter que se articular, porque senão fica uma coisa, não tem o porquê da gente fazer a rede Mário Gatti,
né, se a gente não pode levar os membros da rede para outros locais. Quero lembrar aqui da presença agora, que muito nos honra, do secretário municipal de Campinas, Dr. Cármino Antônio de Souza. Nos honra muito nesse momento, que eu convidei hoje o vereador Ailton, o vereador Rodrigues, Dr. Cármino, para que nos honrasse com a presença da secretaria. Sempre, para nós, engrandece o nosso debate da saúde em Campinas, a sua presença. E eu falo em nome da comissão, da nossa felicidade, vereador, quando o secretário deu sim, aqui para nós, para que a gente possa divulgar o trabalho que está sendo feito na saúde. Então, fica aqui da minha saudação e do meu agradecimento. Secretário, se quiser umas palavras, mas depois nós vamos fazer uma bateria de interrogações aqui. Paulo, obrigado. Desculpe o atraso, tive que acomodar a agenda para estar aqui com vocês, mas é claro que eu estou sempre à disposição. Já disse isso, toda vez que for necessário, que vocês julgarem que precisa algum tipo de esclarecimento, orientação, eu estou à disposição. Então, queria de novo agradecer o secretário, só lembrando, o secretário ele vem trimestralmente, para prestar contas dos gastos de saúde em Campinas. E nós sempre saímos satisfeitos com as contas prestadas, né? Muitas vezes o trabalho da saúde não é o que a gente gostaria, mas a forma como vem sendo conduzido é aquilo que é possível. E hoje ele veio aqui para contar um pouquinho para nós, né? Sem aquela formalidade da prestação de conta, que exige todo um ritual, e nós vamos aqui, algumas interrogações que nós queríamos aqui, secretário, que o senhor dissesse para a cidade hoje, por exemplo, essa questão da gripe, da vacinação. Como é que está, secretário? O senhor pode esclarecer para a gente? Muito obrigado, Paulo. O relatório quadrimestral, como o relatório anual, ele é legal e eu venho a cada 4 meses, não só a parte econômica, mas também todos os indicadores de saúde da população. Isso é disponível para toda a população, é absolutamente transparente. Em relação à vacinação da gripe, eu diria a você, Paulo, que é uma necessidade absoluta. E vou dizer por quê. Nem é pelo que está acontecendo, é por aquilo que poderá acontecer. Nós tivemos no hemisfério norte um inverno extremamente rigoroso e o número de pessoas, principalmente idosos, que morreram no hemisfério norte foi enorme, como há muito tempo não acontecia, a ponto de desequilibrar sistemas de saúde muito organizados, como, por exemplo, o sistema inglês. A vacina, ela chegou um pouquinho atrasada. Eu gostaria que ela tivesse chegado pelo menos com 15 dias de antecedência em relação ao que ela chegou. Mas, a essa altura, a minha preocupação é que a nossa cobertura vacinal é baixa. E agora, no dia D, que foi no sábado passado, nós tivemos aproximadamente 26 mil pessoas vacinando, que, somados ao que já tinha sido vacinado anteriormente, dá em torno de 125 mil pessoas. E o nosso alvo é o dobro disso. Nós não temos ainda 50% de cobertura vacinal. Então, eu queria aproveitar e agradecer esse espaço que vocês estão me dando para motivar a população de Campinas, motivar o grupo que é prioritário. Daqui 2 semanas, uma vez encerrada a vacinação, se o grupo prioritário não vacinou em quantidade suficiente, a gente vai provavelmente expandir no tempo e na abrangência a vacinação. Mas, nesse momento, nós gostaríamos muito de enfatizar a necessidade da vacina. Existem 3 componentes à vacina. Existe a vacina para o H1N1. Bastaria dizer que o H1N1 é o vírus da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas na Idade Média e matou muita gente há pouco tempo. Vocês se lembram que teve um grande alerta mundial a respeito do H1N1.
E o H1N1 tem uma predileção maior por jovens. Então, os indivíduos jovens, as gestantes, as crianças muito pequenas, elas têm muito maior frequência quando tem infecção de H1N1, com alta mortalidade. Esse é que é o grande problema. O H3N2, que é o outro componente, ele atinge muito mais os idosos, as pessoas com mais de 60 anos e as pessoas com imunocomprometimento. Então, o H3N2 também faz parte da vacina e a influenza B, que também pode matar. Nós já temos descrição de mortes na nossa cidade. Nós temos uma morte em janeiro, que não ficou confirmada, porque a pessoa também tinha uma infecção pulmonar bacteriana grave, mas nós já tivemos pelo menos 2 casos, agora de abril, confirmados como sendo causados pelo vírus da influenza. Então, nós não estamos brincando, é uma situação grave, é uma situação importante. Nós estamos aí estamos chegando ao inverno, né? A gente percebe hoje a temperatura um pouquinho mais baixa, a partir de amanhã, nos próximos dias, a temperatura vai começar a cair, e aí o risco de influenza cresce muito. Nós já estamos vivendo na nossa cidade, Paulo e vereadores, a sazonalidade da doença respiratória da criança. Vocês já devem ter ouvido falar que as nossas UTIs pediátricas estão lotadas, e estão mesmo. Nós estamos tendo que reverter leito do Mário Gatti, do 3º andar, para fazer uma UTI, uma semi-intensiva, na verdade, não é uma intensiva, porque é uma área que tradicionalmente atende adultos, mas nós estamos revertendo para criança e abrindo leitos no Ouro Verde, 5 leitos, onde originalmente há uma brinquedoteca, mas que está preparada para esse período de sazonalidade a gente atender UTI pediátrica. Então, nós já estamos vivendo a sazonalidade para criança e devemos tomar todos os cuidados para o período de inverno que está chegando e aonde, principalmente, os idosos e as pessoas imunossuprimidas são os grandes alvos da infecção pelo vírus da gripe. A vacina da gripe não dá gripe. O que você pode ter é um outro tipo de resfriado, quer dizer, ele te protege dos vírus que são mais graves. Não é? Ele não te protege de todos, é impossível proteger de todos os vírus. O que a vacina faz é proteger dos vírus mais graves e os vírus mais prevalentes do inverno no hemisfério norte, no inverno que passou. É assim que funciona, a lógica é essa. Você tem o inverno e nós somos o inverno no hemisfério norte e nós somos o inverno no hemisfério norte amanhã, não é? E o nosso amanhã está chegando. Então eu conclamaria aqui a população a fazer a vacina. Todos os nossos centros de saúde estão abertos das 7 da manhã às 5 da tarde, pelo menos, para fazer a vacina, e muitos dos nossos postos estão abertos nos finais de semana. Então, vamos aproveitar, fazer o quanto antes a vacina, lembrar que a proteção ocorre a partir do 15º dia, a melhor proteção você vai ter só a partir de 40 dias, de modo que, se eu tomar a vacina hoje, eu só vou estar protegido mais ou menos no final do mês e vou estar muito bem protegido no final de junho. Então, é muito importante que a gente tome a vacina o quanto antes. Certo. Secretário, uma outra questão, se o senhor puder nos auxiliar também. Antes do senhor chegar aqui um minutinho, nós realçamos um problema aqui com relação aos pediatras lá do PS do Campo Grande. Nós tivemos informação lá que, por falta de pediatras, nos sábados e domingos, nós não temos atendimento. E isso sobrecarrega o Hospital Mário Gatti. E sobrecarrega também o Hospital Ouro Verde. Se o senhor poderia dar uma posição, ou uma opinião, ou uma solução, ou o que é que o senhor entenda, da possibilidade, se era possível, nós pensamos na hipótese aqui, de remanejar alguns pediatras da rede, né, porque o número que nós temos, por escrito, seria que nós temos 20 pediatras no Hospital da Aparecidinha
em torno de 20 no PS do São José e 20 no PS da Aparecidinha. E nós estamos com apenas 7 no PS Campo Grande. O senhor acha que o que poderia ser feito? O concurso público, existe essa possibilidade? O que o senhor pensa que a gente poderia usar como solução? Olha, esse é um problema real, não é de hoje, é um problema que eu tenho que assumir, que é um problema que existe há muito tempo. Antes não tinha pediatra nenhum, a gente conseguiu fazer o atendimento durante o período diurno, não é? Diurno vai até às 22 horas, na verdade, de segunda a sexta-feira. A madrugada não é necessário ter pediatra, porque os dados que a gente viu dessa UPA é que raríssimas crianças vão de madrugada. Quando uma criança está verdadeiramente doente durante a madrugada, a mãe leva direto ao pronto-socorro, ela não leva no PA. Então, o período de madrugada realmente não era necessário. Mas o de sábado e domingo a gente não conseguiu preencher as escalas. E as escalas das outras unidades, elas estão muito justas, não é? Então, a solução disso realmente é fazer concurso. Nós não temos pediatra para chamar, já chamamos todos os que tinham de concursos anteriores, não é? A gente pode, a pedido do senhor e a pedido da comissão, reestudar esse assunto, tentar convocar junto à rede de atenção básica pediatras que queiram fazer plantão e a gente pagar adicionalmente, isso é possível fazer, não é? E tentar mitigar o problema. Eu acho que a solução definitiva com a constituição agora da rede é que a gente possa fazer isso com naturalidade, essa mobilidade, vamos dizer, funcional de maneira mais natural. Hoje é muito difícil tirar alguém que está no São José, porque o contrato dele está vinculado ao São José. O contrato dele está vinculado lá ao Padre Anchieta, que também tem necessidade. A gente vê o atendimento pediátrico nessas unidades é muito grande, não é? Mas o Campo Grande também é necessário, porque não é um bairro que não tem criança, tem muita criança. Diferente, por exemplo, do PA Centro, que nunca foi necessário, porque praticamente não tinha criança nessa região aqui da região leste da cidade. Eu prometo ao senhor que vamos reestudar isso, vou ver o que é possível fazer, se a gente consegue remanejar. Vou conversar com o Dr. Marcos e vou ver se a gente consegue recrutar junto à rede pediatras para poder atender no final de semana. O senhor acha que nós poderíamos pagar um adicional? O que o senhor acha que poderia ser? Existe. Hoje tem lei municipal que foi, inclusive, foi aprovada, foi objeto de lei aqui que permite, sim, que a gente faça esse pagamento. Ok. Outra questão também, secretário, antes de passar a palavra para os demais membros, o senhor parece que o Centro de Saúde Esmeraldina já começou, o vereador Ailton, se quiser completar aí, pode completar. Agradecer, né, secretário, a presença do senhor no sábado, lá na região desse vereador, que está lá há mais de 40 e tantos anos lá, e deixar aquela população feliz com a assinatura, né, do início das obras. O prefeito Jonas esteve lá presente, e várias autoridades. Agradecer a sua presença, que foi lá explicar para a população como que está, como vai ser, e que daqui, começando as obras, como o prefeito falou, daqui a um ano a gente vai lá e entrega essa obra para os moradores daquela região que tanto estão tendo essa dificuldade hoje, né, de estar usando aquele provisório lá onde era a escola ping-pong, né, secretário? A gente vê a dificuldade do idoso e das crianças, né, dessa dificuldade. E aquela população está contente, porque esse vereador, como eu disse, no dia que tomou posse, esse vereador saiu daqui da posse, numa alegria tremenda para ver uma tristeza tremenda daquela população, onde aquele incêndio criminoso acabou com sonhos, tantos formulários de pacientes, né, que estavam ali, foram todos queimados. Essas pessoas fizeram esse ato de vandalismo naquele CS lá do Esmeraldina, e a população é que sofreu. Acho que esse ser humano que fez isso, não é possível que ele tenha pai e mãe que não precise um dia de estar precisando de ter uma doença curando, né, nesse mesmo CS que nós vamos reconstruir agora com o programa Saúde e Ação. Então,
Então, é isso que eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar. Eu acho que a população ali da região do CS Esmeraldina sofreu um ano a mais do que deveriam sofrer, porque 3 centros de saúde que foram incluídos para a reforma dentro do programa Saúde em Ação, eles acabaram sendo demolidos. Um é o Florence, que vai ser entregue até agosto, esse é o cronograma, já está em obras adiantadas. O outro é o São Cristóvão, que está funcionando ainda, mas que deve paralisar o seu funcionamento nos próximos dias, para poder ser demolido e construído outro. E o Esmeraldina. O Esmeraldina, quando houve o incêndio, ele já tinha uns laudos técnicos de que ele deveria ser demolido, que não compensaria, pelos problemas estruturais que ele tinha, que fosse feita uma reforma ali. Então, a questão da demolição já tinha sido demolida, mas ela foi antecipada por conta do incêndio que o senhor contou ali. No sábado, eu enfatizei isso. Eu acho que é importante que a população saiba que essa Casa de Leis nos ajudou muito, desafetando um pedaço do terreno, o que permite que o Centro de Saúde do Esmeraldina, que era pequenininho, de 360 metros, ele vai ter quase 600 metros agora. Então, o terreno que foi desafetado vai ser importante para que tenha mais segurança, que tenha estacionamento, etc. Senão ele iria ficar muito pequeno, e nós não conseguimos um outro terreno adequado na região, muito difícil de conseguir. Então, o terreno agora está pronto, a terraplanagem não está pronta, quer dizer, hoje a população, o que vê lá foi a limpeza depois da demolição, né? E a previsão de início, vereador, é 11 de junho, é uma segunda-feira, é a previsão de início das obras. Isso pode ir um pouco antes, um pouco depois, depende da empreiteira. Ela vai montar agora o canteiro de obras e deve começar tanto o São Cristóvão como o Esmeraldina e vários outros, inclusive um centro de saúde que é uma conquista extraordinária para a cidade, que a gente não esperava, não estava no Saúde em Ação e foi incluído no apagar das luzes, é para a região do Bassoli, que é uma região extremamente carente, né? E que foi colocado no último momento. Então, o Bassoli deve começar as obras. Aproveitar o espaço que vocês estão me dando para explicar um pouquinho por que esses cronogramas eles estão muito justos e estão muito provavelmente sendo cumprido mesmo, porque o Programa Saúde em Ação, os produtos do Programa Saúde em Ação têm que estar prontos em abril de 2019, porque o convênio, propriamente dito, se encerra em julho de 2019. Então, de maio, junho e julho, você tem que concluir o projeto inteiro, e não existe só produtos de obras. A gente tem, por exemplo, o complexo regulador, o sistema de custos das unidades, transporte sanitário, tem uma série de produtos que estão sendo feitos dentro do Saúde em Ação, informatização da rede, né? Eu sempre digo que hoje, quem quiser saber como vai ser, vai até o Santos Dumont, porque o Santos Dumont é o protótipo do que vai ser todos os outros hoje, né? Com tudo informatizado, etc., mostrando como vai ser esse padrão. Mas tudo vai ter que estar pronto até abril, maio de 2019, inclusive o AME, inclusive os CAPs, inclusive todas as outras reformas, né? Eu acho que a população de Campinas vai passar por um desconforto. É importante que vocês saibam disso. Não tem jeito de não passar por esse desconforto. Mas, em aproximadamente 12 meses, nós vamos estar com essa rede bastante recuperada. Tá bom. Secretário, mais uma coisa aqui, antes de passar a palavra para o vereador Rodrigo, com relação à região do Campo Grande. O Floresta já está em obras? Como é que está lá o Floresta? Ainda não. O Floresta está incluído no Saúde em Ação. Ele deve fechar para ser reformado também. O Floresta é um deles. O Floresta é grave, porque ele tem um problema de telhado irresolvível. Vai ter que trocar tudo. Mas o Floresta não vai precisar ser demolido, mas ele vai ser todo reformado. Ok. Outra coisa, secretário, com relação, o senhor falou do Florence, aquela unidade do satélite Íris dos Círios, como é que está a programação lá? O senhor pode falar? Tinham dividido em 3, né? Não, o satélite Íris 1
está praticamente pronto. É na beira da Dunlop. Na beira da Tem Dunlop. previsão para inauguração lá? Como é que está? Mês que vem. Mês que vem. Para funcionamento já? Para funcionamento, mês que vem. O Perseu também é para o mês que vem, só que o Perseu está com uma variação de tempo de aproximadamente 2 semanas. Então, o satélite Íris 1 tem uma data de entrega prevista que é de 10 ou 11 de junho, a partir de 10 ou 11 de junho, o Perseu até o final de junho, e nós temos, para agosto, previstos 3 novos centros de saúde também, que é o satélite Íris 2, o DIC 6 e o Florence. Né? O Florence que é uma grande conquista para aquela população que também passou por um problema parecido com o do Esmeraldina, já que o Florence ele foi construído em cima de uma galeria de águas pluviais e ele tinha problemas estruturais muito graves. Né? Então, a opção foi demolir, ele já foi demolido e o novo centro de saúde está em obras, vai ser entregue em agosto. Outra questão também, vou passar para o vereador Rodrigo. Carlos Lourenço, como é que está a UPA aí? Como é que o senhor tem previsão? Carlos Lourenço, o prefeito ordenou a nós, a mim, ao Marcos Pimenta, ao Michel e todos, que a gente estudasse uma fórmula para abrir. Eu não acho que vai demorar muito, não. Eu não saberia precisar o senhor, mas o Carlos Lourenço está pronto, nós estamos comprando equipamentos para lá, já está bem adiantado, e o grande problema é recursos humanos. Muito provavelmente a gente vai trabalhar com recursos humanos por parceria, ou então nós vamos reconvocar o pessoal que estava na UPA Centro para lá. São 110 funcionários. Temos acordo aí com a Unicamp, os diretores do HC e da faculdade foram visitar, eles têm muito interesse em compartilhar e ter aquilo como área de ensino. A São Leopoldo Mandique também se interessou. Então, nós estamos procurando parcerias, tanto públicas como universitárias, no sentido de baratear um pouco o custo. O nosso maior problema é que uma UPA, a UPA custa cerca de 1.200.000 por mês para ser mantida. O Campo Grande, por exemplo, até hoje, ele é mantido 100% pelo município. É importante dizer isso. A única UPA de Campinas que recebe algum recurso é o do São José, que recebe R$ 150 mil por mês, não é? Sendo que ele custa aproximadamente R$ 600 mil por mês. O São José é mais barato do que o do Campo Grande. Então, nós temos... O do Campo Grande já foi habilitado, só que não recebemos nada ainda. Então, tem uma série de coisas que estão na prateleira do Ministério da Saúde que estão resolvidos do ponto de vista burocrático, mas que a gente não recebeu ainda nenhum recurso. O Carlos Lourenço, a gente só vai poder pleitear a habilitação dele a partir do momento que ele abrir as portas. Então, nós precisamos abrir as portas para aí sim fazer uma blitz junto ao Ministério para poder receber. Mas o máximo que nós vamos conseguir receber lá é R$ 500 mil. Então, a gente já sabe que pelo menos 55%, 60% será bancado pelo município. Certo. Quero lembrar também aqui, vereador Rodrigo, vereador Ailton, que eu já vou cobrar do secretário aqui, também, o Pedro Torinho vai falar já, pode ficar sossegado. Que vou cobrar, o secretário já se comprometeu comigo, em outras reuniões que eu tive com ele, em ver um local para que a gente pudesse instalar o PS do São Domingos, né, a unidade, UBS de São Domingos. E eu queria dizer que eu já estou com o mapa na mão e já tenho o local, que, de acordo com a sua disponibilidade, o dia que o senhor tiver, eu já estou à disposição para que a gente pudesse visitar lá o São Domingos. Eu tenho um local lá que eu queria indicar para a prefeitura para que pudesse fazer os estudos para a mudança da unidade do São Domingos, que nós sabemos que o espaço lá já não acomoda mais, e já há também a intenção da prefeitura em alterar o local de atendimento. Então, secretário, eu já estou à disposição, depende do senhor. Vereador Rodrigo, tem a palavra. Presidente, só uma questão de ordem, até quando nós temos a reserva do plenário? Eu preciso ver com o pessoal da TV Câmara, eu não sei o horário que nós temos. Então eu não sei.
Serei breve também para poder passar a palavra para o vereador Pedro Torinho. Vereador, se quiser compor a mesa aqui, o senhor pode... Tá, o senhor, nós vimos o senhor aí, Primeiro, agradeço aqui ao secretário Carmino, que está presente aqui hoje, né? Brevemente, só gostaria de comentar a questão do PA Campo Grande, que nós fizemos um requerimento em resposta ao requerimento que nós temos 20 pediatras no Padre Anchieta, 20 no São José e 7 no Campo Grande. Paulo, vereador, tem cobrado muito isso, eu me lembro até desde o ano passado tem cobrado essa situação, e até falou de fazer um remanejamento. Mas eu falei também que nós não podemos cobrir um santo e descobrir o outro, né? Nós precisamos, talvez, esses 20 que tem no São José e no Padre Anchieta, talvez sejam necessários para atender a população daquela demanda, daquela região, mas no momento agora de aprovação da rede, com dados estatísticos de atendimento, talvez poderia ser feito esse reimaginamento, desde que juridicamente isso já seja possível com a aprovação da rede. Brevemente, eu só gostaria que o senhor comentasse para a gente a situação daquele acordo que nós tivemos lá na mediação no Ministério Público do Trabalho, que foi no dia 27 de abril. Eu vi pelo noticiário que um dos sindicatos ainda não havia deliberado sobre a proposta elaborada e apresentada naquele momento, e ficou para o dia 20 uma proposta da Prefeitura de começar a fazer os pagamentos do primeiro depósito. Eu acho, talvez, até apertado o tempo, se esse sindicato ainda não fez essa deliberação, se o senhor tem essa informação. Também nós conversamos pessoalmente sobre contratação de funcionários para os novos centros de saúde que serão inaugurados. Já começou a inauguração do CS Santos Dumont, nós teremos o DIC 6, nós teremos lá do Florence, entre outros. O Dr. Carmino nos explicou pessoalmente. Nós teremos outros centros de saúde que serão fechados para reforma, e possivelmente esses funcionários serão realocados para atendimento. Então, talvez agora um chamamento ou mesmo um concurso ia ter mais funcionários do que o centro de saúde disponível no momento, né? E também, se nós podemos fazer uma visita ao local que foi ofertado para a Prefeitura para transferência da farmácia de manipulação, pelo requerimento também que me foi informado pela Secretaria. Tem um local disponível, que foi disponibilizado na Unicamp, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Se nós podemos visitar esse local, se tem um prazo para que seja feita adequações desse local lá. Bom, são 3 coisas. Se eu esqueci, a gente... Amanhã à tarde nós temos uma reunião com o Procurador do Trabalho Federal, não é? Dr. Mário, para a gente tentar fechar o termo de ajustamento de conduta e, com isso, fechar a questão do Ouro Verde. Até onde eu saiba, está muito bem encaminhado tudo, não é? O Sim Saúde, que tem um contingente maior de funcionários, acatou a primeira orientação, e nós passamos para o procurador, na semana passada, como ficou acordado, o senhor estava lá nesse dia, uma planilha dinâmica em Excel, onde o procurador e seus peritos vão trabalhar para ver que proposta que ele pode fazer para aperfeiçoar aquela proposta que nós fizemos. A proposta que nós fizemos está em pé, o valor mensal de quitação das nossas obrigações trabalhistas é da ordem de R$1,5 milhão por mês, isso por aproximadamente 24 meses, isso contempla toda a estimativa de rescisões e nós vamos fazer em 3 grupos em em aproximadamente um ano, que é o acordo que está sendo desenhado. Então, eu acredito que amanhã à tarde pode ser que nós tenhamos uma boa notícia, que é a execução e a assinatura do termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e a gente começar digamos, a resolver de maneira definitiva o problema lá do Ouro Verde, né? O segundo assunto estava ligado à botica da família. A botica da família, ela sempre viveu numa área clandestina. Quero deixar bem claro isso. Aonde ela foi instalada nunca foi regularizada.
ela viveu durante alguns anos. Eu tinha muita amizade com o professor, tenho muita amizade com o professor Rogério Cerqueira Leite. Ele tolerou o trabalho até um certo ponto, até o dia que ele não pôde mais manter e me pediu para que a gente saísse, mas com muita antecedência. Então, o que nós fizemos? A semelhança, digamos, de um piloto de Fórmula 1, a gente produziu em quantidade muito grande produtos para atender a nossa rede nos próximos meses, até que nós façamos essa mudança física para a Faculdade de Farmácia da Unicamp. A Unicamp se interessou, o professor João, que é o diretor da Faculdade de Farmácia, esteve conosco, foi lá, o próprio reitor já teve várias reuniões conosco sobre isso, e a transferência dessa unidade para a Unicamp está decidida. A área é uma área da Unicamp, né? Eu não vejo problema dos senhores visitarem lá, a gente só precisa combinar com o professor João e com a reitoria, já que a ideia é que vá para uma área universitária. O espaço já existe, ele precisa ser preparado para que a gente possa ter as chamadas boas práticas de manufatura, que é uma coisa importante para quem trabalha com fármacos, né? Mas eu não creio que nós tenhamos desabastecimento, porque produzimos em quantidade muito grande para atender a nossa rede nesse período de suspensão temporária. Essas tratativas com as universidades da Botica da Família não é uma tratativa nova. A gente já vinha conversando com a USF, né, com a Universidade de São Francisco, que também teve interesse, e depois com a Unicamp, que inclusive ofereceu a área física para levar. Então, eu creio que nós vamos ter uma solução boa e vamos juntar o útil ao agradável, que é juntar a universidade, onde isso passa a ser uma área, inclusive, de treinamento dos alunos de farmácia, né? E o terceiro assunto o Campo Grande, já me comprometi aqui com o vereador Paulo Galtério de reestudar esse assunto dos pediatras. Como você falou, a gente não quer tirar de um lugar e mandar para outro e desvestir o santo. Tem uma escala mínima que é necessária, não é? Para que a gente possa atender tanto clínica médica como pediatria, não é? Então, nós vamos ver o que é possível fazer. Ok. Eu quero passar a palavra agora para o ilustre vereador do Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho. O senhor tem a palavra, vereador, que também é membro da comissão, né? Juntamente com o vereador Jorge da Farmácia, que ele hoje justificou a sua ausência, secretário. Então, obrigado. Eu acredito aqui que a Comissão da Saúde hoje, secretário, é uma das mais atuantes aqui na Câmara, é uma comissão, não é, vereador Eito, que os vereadores têm conseguido passar uma mensagem para a cidade de Campinas do trabalho que está sendo realizado. Vereador, o senhor tem a palavra. Bem, boa tarde, então, secretário Carmo, boa tarde, vereador Rodrigo, Paulo e Ailton, os funcionários aqui da Câmara. Eu já ouvi várias das respostas aqui que o secretário fez, as perguntas que eu também faria, quero agradecer a presença do secretário aqui. Ficou pendente para mim duas questões, que inclusive foi encaminhado requerimento pelo nosso gabinete já para questionar essas questões, mas acho que se o senhor puder nos explicar melhor. Uma é a questão dos exames laboratoriais, né? A gente está com uma interrupção da realização de vários exames importantes, exames inclusive do cotidiano das unidades, né? Eu trabalho nas unidades, então eu digo com conhecimento de causa de quem está lá. Por exemplo, a gente não está fazendo exame de urina nesse momento, né? Nas unidades de saúde onde eu trabalho, não está fazendo, ponto, não tem, né? E aí eu queria ver a previsão, lógico que esse não é o único exame, mas eu queria ver a previsão com o senhor secretário para retomada desses exames, da realização desses exames no cotidiano das unidades básicas de saúde. E, da mesma forma, a gente também está enfrentando aí um desabastecimento importante na assistência farmacêutica das unidades, uma gama ampla de medicamentos que a gente está tendo dificuldade nas nossas prescrições com os pacientes. Queria que o secretário comentasse essa questão e nos dissesse como é que está a ação da secretaria no sentido de dirimir essa escassez aí, essa crise que está sendo vivenciada. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu já disse que nós não vamos ter saudades de 2017 sob nenhum pretexto, né? Foi um ano dramaticamente ruim. Eu concordo com você, nós estamos tendo vários problemas no laboratório.
urina hoje só de urgência, a gente está fazendo, mas é só urgência. E nós temos um problema que é administrativo, é nosso problema, não é falta de orçamento, não é falta de dinheiro. É a questão de completar os processos de licitação que estão em andamento. Então, há um esforço muito grande nosso para poder regularizar isso, não é? Eu não saberia te dizer exatamente quando vai estar tudo regularizado, e nem vai estar tudo regularizado tudo ao mesmo tempo, porque depende do tipo de exame, você tem regularizações diferentes. Mas nós estamos trabalhando em cima disso. Eu tenho que assumir que existe o problema, não nego isso. Exame de urina nós estamos fazendo, e é barato, não é uma questão de preço, é uma questão administrativa mesmo, que nós estamos tentando superar. Em relação a remédios, eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje onde nós temos mais problemas de logística do que de falta de remédios. A planilha que eu tenho de remédios hoje é que, na relação de remédios para atenção básica, nós temos falta de 12% apenas, o que é histórico, mais ou menos o que... E outros remédios que não são da atenção básica, de até 30%. Isso, o ano passado, chegou a 60%. Eu nunca neguei isso também. Então, houve uma melhora grande. Nós estamos tentando acertar a questão dos BECs, porque houve um aumento de consumo também dentro da rede. Então, nesse momento, eu acho que quase regularizamos a questão dos remédios, com exceção da questão de logística, quer dizer, de compor os BECs. O BEC é o fornecimento. Em algumas unidades não dá para fazer isso já uma vez por mês. A gente está tendo que fazer uma vez por semana, ou a maioria deles uma vez a cada 15 dias. Eu agradeço, acho que a gente vai acompanhando. Você tem toda a liberdade, como o Paulo tem, de falar comigo, da gente ir acompanhando a regularização dessas coisas. Nesse momento, o remédio não é tão grave, eu digo isso tranquilamente, porque tenho acompanhado, mas a questão dos exames de laboratório ainda não está completamente resolvida. Ok, nós vamos ter que encerrar. O pessoal da TV Câmara já cobrou, secretário, mas eu podia ficar umas 3 horas aqui, né, para dizer sobre as questões de Campinas. Porque a gente vai falar muito mal da saúde, mas tem ações positivas na cidade. E eu quero lembrar também, vereador Rodrigo, vereador Ailton, né, que nós sofremos uma pressão muito grande aqui por causa da CPI do Hospital Ouro Verde, que o pessoal queria que a gente abrisse a CPI, porque abria, e a gente fez o compromisso aqui, secretário, que se tivesse um membro do primeiro escalão envolvido, a gente abriria a CPI. Nós, vereadores, se reunimos e falamos, nós vamos abrir. Então, hoje, nós temos a gratidão entre nós, vereadores, e sabemos que nós fomos responsáveis. Porque até o primeiro instante, até esse momento, nós não tivemos um integrante do primeiro escalão envolvido em qualquer situação do Hospital Ouro Verde. Então, a não abertura da CPI, vereador Ailton e vereador Rodrigo, foi um ato de responsabilidade nossa, que nós aguentamos a pressão de toda a imprensa, secretário, aguentamos a pressão dos familiares, né, e aguentamos a pressão também dos vereadores dessa casa, que queriam desestabilizar o Executivo com a abertura da CPI. Então, hoje nós estamos contentes com a decisão que nós tomamos. Foi desgastante para nós, mas hoje nós vemos que a não abertura da CPI, muito embora não se fale mais nisso hoje, que nós estávamos com a razão, pelo menos até o primeiro momento. Então, secretário, eu vou deixar aqui o meu obrigado e agradecer do senhor receber esse convite, da nossa gratidão, que o senhor pôde falar um pouquinho dos problemas da saúde em Campinas, e deixo a palavra para o vereador Rodrigo e depois o vereador Ailton, para a gente poder encerrar. Obrigado, presidente. Muito embora nós não tivemos abertura de uma CPI, mas nem por isso deixamos de acompanhar e de investigar. Nós tivemos o vereador Paulo, o vereador Ailton esteve conosco no Hospital do Verde, estivemos na secretaria com o Dr. Carmo, na Secretaria de Assuntos Jurídicos, tivemos o vereador Zé Carlos, que está aqui, também nos acompanhou com a comissão de representação. Então, muito embora nós não abrimos uma investigação parlamentar de inquérito, mas nós acompanhamos e estamos ainda acompanhando todos os trabalhos. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença do secretário, que todas as vezes que precisa de uma agenda, me atende em seu gabinete, e também a resposta dos requerimentos aqui. E fica, então, a deliberação depois para que a comissão delibere uma data possível para acompanhar e conhecer o espaço destinado à farmácia de manipulação.
Eu também, presidente vereador Paulo Galtério, agradecer sempre ao secretário que vem aqui, fala para a população como é que está acontecendo com a saúde de Campinas. E, como eu já disse, na minha região, lá, além do CS Esmeraldina, tem lá o PA lá do Carlos Lourenço, o secretário comentou aqui o que está acontecendo lá no PA do Carlos Lourenço. Claro, esse vereador está torcendo mais rápido para que aquela unidade de saúde venha a funcionar plenamente, né, porque aquela população também sofre um pouquinho, né, um pouquinho não muito, né, secretário, para pouca população. E esse vereador também não fica de braço cruzado. E agradecer sempre, secretário. Muito obrigado pela presença. E nos ajude, e nós ajudamos o senhor, e nós ajudamos a população. Muito obrigado. Agradecendo ao grande público presente aqui, que teve a oportunidade de nos assistir, Campinas, e vamos dar por encerrado essa reunião e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Campinas, e muito obrigado à TV Câmara que produziu esse programa. Aí, viu? Obrigado. Ajudou nós. Bem, encerramos por aqui a transmissão dessa reunião, mais uma reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem a presidência do vereador Paulo Galtério e que contou com a participação do secretário municipal de saúde, Carmino de Souza. Se você quer ver essa reunião na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Nós encerramos por aqui, dentro de 15 minutos, dentro de 13 minutos, exatamente às 6 horas da tarde, tem início a 27ª reunião ordinária, que tem uma pauta com 9 projetos a serem analisados e votados. Até lá. TV Câmara Campinas.